Salve Maria, sou o missionário Cé Roberto, aqui mais outro vídeo refutando aqui. Rodrigo Silva responde Karina Barque sobre as imagens. Ela falou que não achou base bíblica, que a Igreja Católica é cheia de imagem e escultura. Então você não leu a Escritura. Ela falou que era ex-católica. Quando ela passou a ler a Bíblia, quando passou a conhecer a Bíblia, começou a entender que é errado as imagens na Igreja Católica. Se for errado, o templo prefigura o quê? O Velho Testamento prefigura o Novo. Então o templo do rei Salomão é prefiguração da Igreja Católica. Templo cheio de imagem e escultura. Não de deuses, não de ídolos. Aqui Deus está proibindo a imagem e escultura de ídolos de deuses. Êxodo 20, versículo 3. Né? Não só o 4. Mas vamos lá, né? Bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte: a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja... Aqui é uma prova convincente que a Bíblia vem da Igreja Católica. Organizada pela Igreja Católica, escrita pela Igreja Católica, pelos membros da Igreja. Olha só. Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na... Já saiu fora do tema. O tema é o quê? Aonde está embasado na Escritura o uso das imagens. Viu como ele se expressa bem? Ele sai fora das perguntas? Por quê? Se você for pegar 1 Reis 6, do 22 ao 35, ó, 1 Reis 6, olha só. Quantas imagens? Ela falou que quando ela passou a ler a Bíblia, ela é uma ex-católica, né? Passou a conhecer a verdade. Então você pulou esse 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Samuel, 2 Samuel, Números, Êxodo, Gênesis 1, 26, façamos a nossa imagem. Olha só que interessante. Por quê? É visão protestante. Quando um católico falso, ela falou que era católica, casou na igreja católica, tal, etc. Dentro da igreja católica, infelizmente, tem os falsos católicos que não conhece a doutrina, não tem respeito pelo pastor universal, tá lá só por estar mesmo, porque é o joio impedindo o trigo crescer. Aí vê uma pregação protestante, essa farsa, essas distorções, se deixa se levado. Por quê? Não vai à fonte, não vai buscar conhecimento do magistério. E acontece isso, acaba virando protestante. E depois, quando eu passei a ler a Bíblia, passei a conhecer que não é certo as imagens dentro da igreja católica. O que tinha lá no tempo do rei Salomão? Aqui, ó. 1 Reis 6, 25, ó. O segundo querubim tinha também 10 covados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Êxodo 25, 1 Reis 6, 29, ó. Mandou esculpir em relevo em toda a parede da casa, ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Para Rodrigo Silva, isso aqui só é uma ilustração. 32, ó. Nos dois batentes de pau de oliveira, mandou esculpir querubins, palmas e flores abertas, brochadas, e cobriu as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins
como as palmeiras. Se você for catar Ezequiel 8, 5 de adiante, ali não é imagem via sacra, é imagem de animal, de Deus e de ídolo. A abominação ali em Ezequiel 8. Ezequiel fala, não é mais as imagens, as relíquias, trocar as imagens via sacra por imagens de ídolos, de Deus e etc. E começaram a adorar o Deus Sol, Deus Mitra, e por aí vai. Então não passou a ler a Bíblia, cara. Se ela passasse a ler a Bíblia, ela não ia pedir esse argumento pro padre, ia entender o que é imagem via sacra. Santíssima. A Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Falava tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de... Aqui tem uma observação, não. A igreja sobreviveu através da tradição. O que é a tradição? Pregação oral. Certo? Que vem pelos apóstolos, fundamentos dos apóstolos. Que está sob esse magistério. Então, a igreja, ela sobreviveu da tradição. Magistério, igreja, tradição e escritura. Estão unidos. Depois veio a escritura. Veio a pregação oral. Vinda esses membros do magistério. Então, a nossa fé não está baseada só na Bíblia. Está baseada no magistério, na tradição e na escritura, que vem do magistério da tradição. E dos fundamentos apóstolos, que são as colunas que sustenta o baluarte da verdade, que é a igreja. Certo, o doutor? Não é sustentada em Martinho Lutero ou Ellen White e por aí vai. Latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o Vicarius Filii Dei. Gente, então não olha, precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Uma mentira, uma farsa dessa, distorcendo a escritura, distorcendo a história. Viu como esses falsos profetas, eles se expressam bem? Por quê? Para seduzir o povo, para enganar o povo. Isso é típico do falso profeta. Falso profeta é o quê? Tirar os eleitos do caminho da verdade. Mateus 24, 24. Ou, se for possível, até os escolhidos. Que interessante. Simples. Não basta só conhecer Bíblia, cara. Conhecer Bíblia, até o diabo conhece. Conhecer Bíblia, o adventista conhece. O assembleano conhece. É o quê? Seguir o quê? O magistério, a tradição e a escritura. De acordo com o magistério, interpreta. Em 2 Pedro 1,20, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal. Cada um protestante tem sua própria interpretação. Karina Bai, quando ela se apartou da Igreja Católica, ela teve uso pessoal, sua própria interpretação pessoal da Escritura. Por isso que ela não viu esses trechos. As imagens, as esculturas, etc. Por quê, cara? Porque se apartou do magistério, já segue outro caminho. Já segue outra linha de raciocínio, sem o fundamento e a visão do magistério. E Atos Apóstolos 2, 42, sem a doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2, 1, 2, os apóstolos que ele escolheu, deu inspiração, ou instrução através do Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2 surge a igreja ali. Atos Apóstolos 3 ali, Pedro está pregando ali no templo do rei Salomão, um templo cheio de mais cultura. Em João 10, 22, 23, Cristo passeando ali no templo do pórtico de Salomão. Templo cheio de mais escultura. Mateus 24, e por aí vai. Marcos 13, Lucas eu não sei o versículo, mas não precisa saber tudo também, né? Que interessante. E ele sai fora do tema. O tema é o quê? Onde está embasado na Bíblia. Por que a Igreja Católica usa as imagens? Se a Bíblia está proibindo, se a Bíblia está condenando. É simples entender isso, cara.
É sempre, você pode catar, ó, todos os protestantes assim, vocês católicos adoram imagem, vocês católicos é isso. Mesmo argumento, como diz o padre lá, né? Que eu estudo muito esses padres apologeta também, né? Irmão, a igreja católica tem resposta para tudo. Não é a igreja que vem 16 séculos de atraso. A igreja católica, ela tem resposta para refutar qualquer tema que esse Rodrigo Silva fala. Que a nossa fé não está embasada em um homem. Fundamento protestante. Magistério. Mais de 2000 anos. Fundador Cristo. O Espírito Santo assiste essa igreja. Então, as imagens, a verdadeira Bíblia, a verdadeira igreja, os dogmas, a igreja já respondeu tudo. Aqui, ó. O que Deus está proibindo, ó, não terá outro Deus diante de minha face. Êxodo 20, versículo 3, ó. Deuses, imagem de Deus, ó. Não fará para ti escultura de quem? De deuses, nem figura alguma do que? De Deus está no céu. De Deus, acima no céu. Deus, ou abaixo sobre a terra. De deuses, nas águas debaixo da terra. De deuses, não te prostrará diante delas. De deuses, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos dos netos, dos bisnetos, que me odeia. O Deus ficou louco, então? Aqui Deus está proibindo em 5 versículos antes, Deus manda fazer Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 26, o tabernáculo tinha 26, 1, querubins antigamente bordado e desenhado. Êxodo 25, 22, no meio dos dois querubins, Deus falava com Moisés face a face. E Números 89, 8, 89. Olha só, Números. Então Deus ficou louco, cara. 8, ó. Ele não vai falar nenhum versículo bíblico. Ele vai distorcer tudo. Entrar no papado, entrar no fora do tema, ó. Números 7, né? 89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propositário colocado sobre a arca do testemunho. Entre os dois querubins, ele falava com o Senhor. Aqui, ó. Números 9, 15 ao 17, ó. Meu. Ó, Números 21, 8 e 9, ó. O Senhor diz a Moisés, faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Todo que for mordido e olhar para ela será salvo. Deus falando para Moisés, que Moisés é o porta-voz. Como Deus falava com Moisés? No meio dos dois querubins. No meio das duas imagens. Via sacra. E o templo era recheado de imagem e escultura. Ezequiel. Aqui, ó. Ezequiel 41, ó. Tá, ó. 17. 17. Ezequiel 41, 17, ó. Acima da porta e no exterior do templo e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. Ezequiel 41, 18, ó. Querubins e palmas. Uma palmeira entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, ó. Ezequiel 41, 19, ó. Uma figura humana. Olha só. De um lado, voltada para uma das palmeiras. E uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo. Ezequiel 41, 20. Desde o piso, imagem, até acima da porta, imagem, havia representações de querubins, palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha só. Ô, minha querida, meu querido, em Ezequiel 41, do 19 até o 17 ao 26, ou 1 Reis 6, 22 35, prefiguração da Igreja Católica. A Arca da Aliança é quem? A Arca da Aliança guardava o quê? Os 10 mandamentos, a palavra, que se fez carne no ventre de Nossa Senhora, certo? A Arca da Aliança guardava o quê? O maná, no Novo Testamento, que é a Eucaristia, João 6, Mateus 26, 26, o Marcos 14, o Lucas 22, o 1 Coríntios 11, 23 em diante, certo? E Cristo,
E o sacerdote, a Arca da Aliança guardava o quê? O cajado do sacerdote Arão. Cristo é quem? O sacerdote. Olha só a prefiguração da arca com uma nova Arca da Aliança. Do mesmo jeitinho que ali tem a palavra, os 10 mandamentos, o maná, ali o cajado de Arão, está no ventre de Nossa Senhora. Olha só como a igreja ela é rica, cara. E lá no terceiro século, encontraram, lá no túmulo de Priscila, lá em Roma, Maria amamentando o Senhor Jesus Cristo e Balaão apontando a estrela. Lá no século 3, cara. Quem desenhou isso? São Lucas. Então, meu irmão, minha irmã, que imagem é aquela? Imagem de ídolo? Não, imagem via sacra. Toda a Bíblia, se você for pegar, desde Gênesis até Apocalipse, Deus está proibindo imagem de ídolos. Para se prostrar, para se adorar, para prestar culto, para etc. Por quê, cara? A Igreja Católica já argumentou isso já. A Igreja Católica, nos seus cursilhos, lá um cursilho no século VIII, né? Já resolveram essa questão. Agora isso surge em 1700, o protestante ou o adventista no século XIX quer ser a verdade. Nós sabemos que a igreja já refutou isso. Essa é a rincha protestante, porque nós temos argumento para tudo. Nós temos resposta para tudo, porque não é igreja vinda de homens. A igreja de homens tem dúvida, não tem resposta para tudo. Você está entendendo? A igreja é o baluarte, o sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, a divina diversidade, a sabedoria, ó, será conhecido pela igreja. Em Provérbios, para finalizar aqui, ó. Provérbios, deixa eu ver se eu acho, se eu lembro. Provérbios. Provérbios. Aqui, ó, 9:1. Provérbios 9:1. A sabedoria edificou sua casa e talhou as 7 colunas. Olha só. Quem edificou a igreja? Os apóstolos, que são as colunas que carregam essa verdade. A sabedoria edificou. O que é sabedoria? É o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, alinhados a Apóstolos 2, em João 16, 12, 13. Por que 7 colunas? As 7 igrejas ali do Apocalipse. Porque o 7 é um número da perfeição. Então, Cristo ele fundou a sua igreja com a sabedoria da perfeição. E os apóstolos edificaram essa igreja com a sabedoria da perfeição, que é o Espírito Santo, que são as colunas que sustenta essa verdade. Olha só. Provérbios 9:1. Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais essas igrejas de homens irá refutar, prevalecer, etc. Eles vão se apartar para seguir outros fundamentos. Porque eles não vão suportar a sabedoria que edificou a igreja. Os apóstolos são as colunas que sustentam os 4 evangelhos e os 12 apóstolos, e o menor de todos, o último apóstolo, dado por graça, Paulo, que mais trabalhou nos escritos para a honra e glória do Senhor. Salve Maria sobre a sua vida. Mais um protestante aí. Essa é a nossa missão. Tem os protestantes que estão mandando comentário aí, xingando, respondendo, só porque eu escrevi um tema errado, meu irmão. Isso não me abala. Porque a minha fé está sustentada sobre a igreja, que é a perfeição da sabedoria. Salve Maria. Glória a Deus, aleluia. A minha fé não está baseada em Di Macedo, em Sila Malafaia, uma igrejinha fundo de quintal. Minha fé não está baseada só na escritura. Está no magistério, na tradição. E vem a escritura.
Salve Maria.